Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta na área depois de um dia aí de folga pra gente falar de Vasco. Hoje o Vasco encara um desafio dificílimo aí em São Paulo contra o Palmeiras. Vamos atualizar tudo sobre essa partida. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Bom, o Vasco, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela tá em curso. O Vasco encara o Palmeiras e vê um Palmeiras com força máxima, time aí que tá disputando a Libertadores, porque o Palmeiras e o palmeirense ainda sonham com o Campeonato Brasileiro, né? Sonham aí, esperam uma oscilação que tenha ocorrido com o Botafogo e por isso eles vão colocar aí força máxima, mesmo com todo aquele trabalho, aquele problema que teve para voltar da Colômbia. Enfim, alguns jogos aconteceram ou vão acontecer e que são importantes para o torcedor vascaíno acompanhar. Pelo menos o resultado. Ontem, o Goiás estava ganhando do Corinthians, o Corinthians que preservou jogadores para a disputa da Sul-Americana, era o contrário, o Corinthians estava priorizando o Campeonato Brasileiro, agora priorizou a Sul-Americana. Então o Goiás abriu o placar 1-0, levou o joguinho até o final, o Corinthians empatou, botou os jogadores titulares ali no segundo tempo, conseguiu 1-1. O Goiás que não perde aí há uns 6, 7 jogos, se eu não me engano, eu tinha falado, agora são 4 empates e 3 vitórias, mas empates importantes jogando fora de casa e vitórias importantes em casa. Então o Goiás empata com o Corinthians jogando fora e hoje tem Botafogo e Bahia de olho nesse jogo. Tanto o torcedor do Botafogo está de olho no jogo do Vasco para que o Vasco tire pontos do Palmeiras, quanto o Vasco está de olho no jogo do Botafogo para que o Botafogo tire pontos do Bahia. E aí tem a América e São Paulo, a América lanterna da competição, 10 jogos, vai fazer um jogo aí do desespero. O América que tem jogo na Sul-Americana contra o Fortaleza. O Fortaleza encara outro adversário do Vasco, que é o Curitiba. Fortaleza e Curitiba. O Atlético Mineiro vai inaugurar sua arena MRV contra o Santos. Eu acho que, por mais que o Vasco não consiga um resultado positivo, é uma rodada muito complicada para todos os times ali que estão brigando na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. A tendência é que nenhum desses times pontue. Então é importante o Vasco pelo menos buscar um empate contra o Palmeiras. Se for uma vitória aí, meu amigo, aí dispensa comentário, né? Uma vitória contra o Palmeiras em uma rodada difícil, com todos os times aí encarando grandes adversários, seria o céu para o Vasco e o torcedor vascaíno. Mas é essa a situação do Vasco, o Vasco que encara o Palmeiras, depois pega o Bahia, o Fluminense e o América. Aquele jogo contra o América ele foi remarcado, tá? Mas observe, nos próximos 4 jogos do Vasco, 3 são fora de casa. E o que é dentro de casa é contra o Fluminense, que é um jogo encardido. Então, desses 4 jogos, você lembra aquela matemática que eu falei? O Vasco precisa ganhar 1 a cada 2 jogos? O Vasco tem que ganhar 2 jogos. Que se vire, não sei qual vai ser o jogo que ele vai ganhar. Para mim, ele tinha que ganhar do Bahia, que é adversário direto, né? Confronto aí de 6 pontos, e do América. Se ele ganhar do Bahia e do América, são 6 pontos que a gente precisa. Aí, um empate contra o Fluminense. Nesse cenário desses 4 jogos, a gente faria 7 pontos e uma derrota ou um empate contra o Palmeiras não seria tão impactante nessa sequência, desde que a gente conseguisse vitórias em cima do Bahia, do América e um empate contra o Fluminense. Aí seria o mundo ideal para o torcedor vascaíno, né? A tabela do campeonato, e eu falei aqui, né, que tem gente acreditando que o Corinthians e o Inter também tá nesse campeonato para não cair. Eu acho que não. O Corinthians está focado na Sul-Americana, tem elenco, tem um time aí até legal quando você tem o Renato Augusto com o Rojas em campo. E o Internacional está disputando o Libertadores, é um time aí que quando é titular, você sabe que não vai ficar nessa situação. Então você tem o Corinthians 13º com 25 pontos, o Internacional 14º com 25 pontos, o Vasco tem 16, então os caras estão a 9 pontos do Vasco. É o que eu falei, o problema não é nem a situação que eles estão ali, é a pontuação. Acho que esses 2 times, quando acabar aí os compromissos com a Sul-Americana e a Libertadores, foco total no Campeonato Brasileiro, eles não vão ficar ali embaixo. O torneio, o campeonato do Vasco é do Goiás para baixo.
O Goiás é 15º, tem 24 pontos. O Bahia é 16º, tem 21 pontos. O Santos, aí vem o G4, o Z4. O Santos é 17º, tem 21. O Vasco é 18º, tem 16. O Coxa, o Curitiba, é 19º, tem 14. E o América é o lanterna com 10 pontos, tá aí. Esse é o nosso campeonato. Infelizmente, é o que sobrou aí. Depois de tanto prometerem um time competitivo. Eu lembro do Paulo Brax, quando a gente subiu para a primeira divisão, a primeira entrevista que ele deu, cheio de polpa. Pode comemorar, torcedor vascaíno, uma nova era está começando no Vasco. Sai a obsessão pelo acesso, entra a ambição. E que seja o último acesso da história do Vasco. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. Obrigado. A gente subiu para nunca mais cair. Ô, bando de filho de rapariga. São esses gestores aí que estão no Vasco, que estão fazendo a gente passar por isso novamente. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o jogo. Eu falei que o Palmeiras vem de força máxima, provável escalação do Palmeiras só tem uma alteração. Sai o Zé Rafael, que é um volante, um meia de mais marcação, pegada, e entra um meio de campo, os meias, ou o meio de campo do Palmeiras vai ser o meio de campo de menos pegada, de mais criação e de menos pegada. Então tá lá o Everton, é o goleiro, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga são os três no meio de campo, por isso que eu falei meio de campo menos pegador, menos marcador sem o Zé Rafael. Pode ser uma boa para o Vasco conseguir chegar aos gols. E no ataque, aí, meu amigo, aí é um teste de fogo para essa defesa do Vasco. Dudu, Arthur e Rony. O Vasco que nos últimos 3 jogos só tomou apenas um gol. Só um gol, foi aquele jogo contra o Bragantino que ficou 1-1. Ganhou de 1-0 do Grêmio e ganhou de 1-0 no último jogo que foi contra o Atlético Mineiro. Então tá aí a defesa do Vasco que vai ser testada hoje. Na relação dos jogadores que viajaram para... Um jogador chamou a atenção por não ter nem viajado. É o atacante Figueiredo, né? O Figueiredo foi usado de volante, lateral, de meia, atacante, centroavante. Ele não viajou, ele está fora da relação, ele não foi para o jogo, tá? O Pumita e o Jair, que outrora foram titulares do Vasco, estão como opção no banco de reserva. O Pumita que nem chegou a ser relacionado no último jogo, né? Como o Gabriel Dias teve aquela lesão, ele foi relacionado, entrou e se lesionou, aí o Pumita volta aí a ser relacionado, volta ao banco de reserva. Outro jogador que está à disposição e que nunca foi usado pelo Ramon Dias é o atacante Alex Teixeira. O Alex Teixeira sequer entrou em alguma partida desde que o Ramon Dias chegou. E a tendência é que o Alex Teixeira esteja saindo do Vasco, até a notícia que foi dada pela Itatiaia. Bom, para finalizar, uma informação: o nosso pitbull aí, Gary Medel, foi convocado pelo... não falei da escalação do Vasco, né, cara? Falei da escalação do Palmeiras, não falei da escalação do Vasco. O Vasco vem com Léo Jardim, Bambu, Michael deve ser opção na zaga. Eu falei que o Michael tava com prestígio com o técnico, que o Capasso consegue. Cara, o Bambu, olha o que é, olha esse Vasco. O Pumita, que é jogador de seleção, é reserva para um zagueiro contestado, improvisado na lateral, que é o Bambu. E agora o Capasso, que chegou também cheio de pompa, é reserva para o Michael, quarta opção, porque a provável escalação, inclusive dada pelo GE, tem o Michael como titular no time aí do Ramon Dias. Então, o Bambu, Michael, Medel e Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Serginho permanece no time, Orediano é banco, Peck e Verrete. Esse é o provável time do Vasco para encarar o Palmeiras. O que eu ia falando é que o chileno, o Gary Medel, foi escalado foi convocado pela seleção chilena para as eliminatórias, vai encarar o Uruguai e a Colômbia na data FIFA, tá? Então, só para finalizar com essa convocação de um jogador que para mim representa muita raça, vontade, garra, e eu espero essa atitude. Eu sei que é um jogo difícil, eu sei que vai ser complicada essa sequência para o Vasco, é um teste de fogo sim, e eu espero isso, mesmo que a gente perca ou que a gente empate, que mantenha uma organização como o Vasco vinha tendo e que
entre em campo com aquela vontade que a gente entrou no jogo contra o Atlético Mineiro. Para finalizar, só vou pedir um favor para vocês aqui, que sempre me deram uma força, né? Tem um canal que representa muito para mim, ou um cara que representa muito para mim. O professor Mariotti do canal Super Papo Vascaíno, ele abriu as portas do canal para eu participar da minha primeira live em canais que falam de Vasco. Então, se esse canal existe, é muito pela oportunidade que o professor Mariotti, lá do Super Papo Vascaíno, me deu. A primeira vez, eu lembro, quando eu entrei por uma live, eu nem acreditei, fiquei muito nervoso. E hoje o professor Mariotti está com um novo projeto. É um canal que se chama Podcast do Imortal Vascão. Eu tenho colocado links dele aí na aba comunidade. Você pode clicar e vai lá e se inscreve no canal do professor. Tem um vídeo que ele publicou lá hoje, falando inclusive do jogo. Vai lá e fala Vascaíno Cerrado, que a gente está dando uma moral para ele. Ele tem 400 e poucos, vão fazer ele chegar a 1000 inscritos aí rapidinho, com a força de vocês, que eu sei que a galera que me acompanha aqui é fenomenal. Vamos torcer por uma vitória. Se uma vitória não vir, a gente vem depois do jogo para xingar, mas para avaliar tudo que está sendo feito de trabalho no Vasco da Gama. Beleza? Grande abraço, um domingo abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas.